A minha ligação de hoje é para uma pedagoga que se apresenta como pedagoga rebelde. Pessoas rebeldes sempre são interessantes. Tô te ligando no episódio de hoje, pedagoga rebelde. Vamos ver como é que é isso agora. Vamos começar essa ligação. Oi, Rubi. Tô te ligando pra gente falar sobre essa história de pedagoga rebelde. Por que você é uma rebelde na pedagogia? Então, descobri esse título de rebelde recentemente, né? Até então não me via assim. Por criticar muito, né, o que é feito dentro das instituições com as crianças da educação infantil e do ensino fundamental, né? A gente vê uma prática pouco crítica, né, do lado da pedagogia, né? E que levam as crianças para lugares que não são bons para elas. Como um pote a ser preenchido, né? Como um pote vazio e só tem que receber, e o que se coloca nesse pote não é pensado, não é levado em consideração para a construção da criança como um ser humano, para a formação humana dessa criança. Entendi. E aquela crítica que alguns fazem, não concordo, já vou dizendo, mas eu já ouvi muito que o professor ele não tem que dar não tem que ter esse tipo de preocupação que você está dizendo, né? Que educação e valores tem em casa e na escola tá lá para aprender, multiplicar, dividir, construir frases e isso, principalmente nessa parte do ensino fundamental, né? Como que você vê esse entendimento que são coisas separadas? Bom, o ser humano ele não é em caixinhas, né? Então, já daí a gente entende que esse é um pensamento fora do contexto da educação. Como que se educa sem valores? Como que a gente tem a criança ali na nossa frente enquanto aluno e não se respeita essa criança, porque respeito é um valor. E como você defende que seja esse respeito à criança? Como se dá esse processo? É entender a criança como um sujeito ativo e não um sujeito passivo que está ali só recebendo. A criança, ela formula sim suas hipóteses, ela formula seus conhecimentos e ela vai testando de acordo com as vivências e as experiências que ela tem. O professor, nesse caso, no caso da educação infantil, que é o meu lugar de fala e de formação, ele está ali como um mediador, como um conhecedor privilegiado da cultura. Então, ele está ali para direcionar a criança de acordo com o que ela levanta de questões sobre o mundo que ela está vivendo. Qual que é a dificuldade, assim, qual que é o ambiente dessa profissão da educação infantil, qual que é esse cenário que tanto te incomoda e que você defende uma mudança? Que eu chamo de imbecilização das crianças, né? É isso. É trazer um universo muito infantilizado, que eu falo que não é infantilizado, é imbecilizado, né? Por exemplo, as canções que trazem para as crianças, como se a criança só pudesse ouvir as músicas do universo infantil. Por que a gente não pode trazer outros gêneros musicais? Né? E tem esse tipo de resistência, assim, em grande escala? É comum isso? Não resistência, mas eu acho que falta de entendimento mesmo, de que é possível a gente trazer outros contextos para as crianças. Por exemplo, é muito comum as escolas levarem as crianças ao teatro, mas elas vão ao teatro ver o quê? Peça infantil. Peça infantil. São peças rotuladas para aquela fase da vida, né? Mas elas podem ter acesso a várias coisas, por exemplo, shows, espetáculos que na televisão mesmo, que é comum as crianças assistirem TV nas instituições, né? E só se passa os desenhos, só se passa os musicais infantis, mas por que ela não pode ter acesso a outros estilos? Uhum. Por exemplo, uma apresentação de balé clássico.
ou assistir a um show de MPB, por exemplo, ou estar essas músicas num ambiente, mesmo que não esteja direcionado o vídeo para a criança assistir. Eu falo da caricatura que trazem para a educação infantil, que é tudo muito enfeitadinho, muito coloridinho, muito brilhosinho. E eu pergunto aos adultos, como que você se sente passando de 7 a 10 horas por dia num ambiente totalmente estimulado, né? Muito barulho, porque as crianças, muitas músicas alegres, porque as crianças parecem que tem que estar... É muita felicidade, né? Tipo, é muita adrenalina. E como se elas não tivessem necessidade do silêncio, não tivessem a necessidade do ócio, não tivessem a necessidade de uma quietude, para poder se entender e se perceber nesse ambiente que ela está inserida. E essa questão de que eu falo dos rótulos, né, da caricatura que traz para a educação infantil, e até ali os anos iniciais do ensino fundamental, o contato que essa criança tem com as linguagens e principalmente com a arte, que muitos dizem que está oferecendo um ambiente ou uma atividade artística para a criança, mas ela normalmente está reproduzindo alguma coisa, ou então passando tinta na mão e sai carimbando por aí, nos papéis, nas paredes. E que tipo de arte que é essa? Sem um raciocínio, né? Sim, que linguagem artística que é essa que sai carimbando a mão, ou fazendo rostinhos com a mão, e sempre ali ou a mão ou o pezinho como fundo para virar uma outra coisa. E a arte tem tantas possibilidades, de tantas coisas podem surgir uma construção artística feita pela criança, sem ser uma reprodução do que já está sendo feito por um artista renomado, ou imitação, ou tirar de todo um contexto. Né? Se você já xingou o aluno, aluno pentelho, tipo, sai daqui, querido. Não, né? O que fazer quando a criança faz birra? Se você está com dificuldade de lidar com essa emoção da criança, você se afasta primeiramente, porque vai virar uma guerra de emoções que ninguém vai saber lidar. Então você se afasta, se acalma, diz para a criança o porquê que você está se afastando, porque você precisa de um espaço para pensar, e depois volta, se abaixa na altura da criança e conversa gentilmente com ela. E a criança sabe quando ela tá passando o limite também, né? Ela tem essa noção. Eu tinha. Eu falo que a minha mãe mandava um sinal que era assim, ó, impressionante. Quando a minha mãe fazia vozinha, que eu falo, sabia que tinha alguma coisa errada, porque ela é brava. Então, quando ela falava vozinha, filha, não faz isso, você sabe que já era, já perdeu tudo, já foi. A partir de uma certa idade, sim, mas as muito pequenininhas, elas não têm noção. Outra pergunta, como driblar as limitações? Dá para ser criativo mesmo seguindo regra? Uma boa pergunta para você que é rebelde. Dá para ser criativo dentro das regras? Sim, principalmente dentro de sala de aula. Quem faz as regras é o professor, né? Ele tem ali uma diretriz a seguir, mas o que ele faz na prática dele é dele. Ele que dita as regras. E qual que é o seu... fora disso, está contra a legislação. O professor ele tem autonomia. E qual que é o seu conceito de avaliação? Minha avaliação não é ela não é gradativa, ela não é uma conquista, ela tem que olhar para o lugar do que a criança já consegue e não do que falta para ela. É o inverso, né? Cada criança tem o seu desenvolvimento, ela tem a sua história, tem a sua cultura, vem de um lugar diferente do professor e das outras crianças da sala. Então, para aquela criança, o que ela já consegue, o que ela superou. E a avaliação do professor de como ele vai ajudar essa criança a chegar onde ela tem potencialidade para ir. Muitos educadores, às vezes até têm a mesma rebeldia que você tem, mas aquele dia a dia é tão opressor no trabalho que ele não tem estrutura
para estrutura mesmo física para fazer outras coisas, ou quando ele vai discutir isso com algum orientador, a pessoa não tem tempo e ele deixa no piloto automático. Isso é verdade também? Sim, acontece muito e eu trago isso como um silenciamento do professor, né, uma marginalização dele, a própria profissão. Eu vou desligar, tá chegando já o nosso prazo aqui, ligação é rapidinha mesmo, é só pra gente bater um papo rápido e despertar aí curiosidades e reflexões nas pessoas que vão assistir. O seu Instagram vai estar aqui para as pessoas poderem te acompanhar e muito obrigada mesmo por participar comigo. Eu que agradeço, Cleo, a oportunidade de falar um pouco sobre educação. Um beijo, até a próxima ligação.